A gente já vai começar. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem mais uma sessão científica do IGM. Excepcionalmente está sendo feita de forma apenas remota, devido ao desligamento de energia que seria realizado. Gostaria de lembrar a todos que a sessão será gravada e disponibilizada no canal do YouTube da Fiocruz Bahia a partir da próxima semana. Lembro ainda que todas as câmeras e microfones permanecerão desligadas durante toda a sessão. Solicito que os comentários e dúvidas sejam inseridas no chat para que possam ser discutidas ao final da apresentação. Hoje nós temos o prazer de receber o doutor João Hermínio Martins da Silva. Ele é pesquisador em saúde pública da Fiocruz Ceará, coordenador de pesquisa da Fiocruz Ceará desde 2018, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também fez seu mestrado pela UFRJ na Biofísica. Fez o doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular da Fiocruz, tendo feito o doutorado sanduíche em Genética Molecular em Montpellier, na França. Atualmente é pesquisador em saúde pública na Fiocruz Ceará e tem experiência em técnicas computacionais para simulação de moléculas biológicas, dinâmica molecular, docagem, modelagem comparativa, virtual screening. É orientador de programas de pós-graduação, como Biologia Computacional e Sistemas, Biotecnologia de Recursos Humanos e no Renorbio. É líder de grupo de pesquisa do grupo Biologia Estrutural e Funcional em Biofármacos e membro da Sociedade de Biofísica e Sociedade Brasileira de Bioquímica. Então, doutor João, é um prazer recebê-lo aqui no IGM para nos brindar com a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, doutora Eugênia. Queria agradecer o convite, né, do Gonçalo Muniz, particularmente ao seu convite, né, por estar fazendo essa apresentação. É um prazer estar aqui, né? Da próxima vez, quem sabe, a gente consegue fazer presencialmente. Eu vou estar aí degustando uma moqueca de caju. Se por um acaso a conexão falhar eventualmente, me avisem pelo chat ou alguma coisa do tipo, porque a conexão... Eu estou dentro da Fiocruz agora e a gente sabe como é que é, né? Dentro da Fiocruz, às vezes, oscila um pouco. Então, se por um acaso a conexão falhar, me avisem que eu volto alguns passos atrás e repito. Essas apresentações são sempre muito assépticas, né? Então, na verdade, tem uma apresentação um pouco mais calorosa, que a Eugênia e eu compartilhamos a mesma origem comum, né, do laboratório, né? A gente teve um aprendizado científico aí em um grupo muito bom, a gente partiu do mesmo grupo, né? Iniciamos nesse grupo, né? E hoje ela está em Salvador e eu estou aqui no Ceará. Populando, né, o Nordeste, fazendo divulgação científica, fazendo desenvolvimento tecnológico, científico. Então, a Eugênia é alguém que eu tenho um prazer muito grande, né, de ter compartilhado essa origem em comum. A gente tem ensaiado algumas aproximações aí, né? Vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer porque a gente está muito perto. É menos do que uma ponte aérea, sabe? É rapidinho, pega um voo aqui no aeroporto. O aeroporto de Salvador é pertinho da Fiocruz, o de Fortaleza é pertinho daqui também, da Fiocruz, então a gente tem que resolver isso de alguma forma. Vamos avançar nisso. Estamos Então, avançando. Estamos avançando, aos poucos, mas vamos. Obrigado, Eugênia, pela apresentação. Eu estou tentando fazer desaparecer essa barra aqui de cima, mas ela volta toda hora sem eu fazer nada, então vou tentar deixar ela aqui invisível. Então, o título da palestra é esse: Integração de dados computacionais e experimentais para o desenvolvimento de biofármacos. Eu sou biólogo, como a Eugênia apresentou, mas a minha formação ela é bastante híbrida, então eu fiz o mestrado em biofísica e o doutorado em biologia celular e molecular, e em determinado momento, né, durante o mestrado, eu migrei completamente para a parte computacional, embora não fosse da área de exatas. Então tem uma curva de aprendizado aí, né? Quem sai da parte de ciências biológicas e vai para exata, né, tem uma curva de aprendizado aí para a linguagem de programação, a parte matemática, de equações e tudo, mas que não é absolutamente impossível, é perfeitamente palatável isso, e a gente vê isso com os alunos que estão chegando para trabalhar com a gente agora. A curva de aprendizado é um pouco mais íngreme do que quem faz o inverso, né? Quem vem da parte de exatas e tem que aprender biológicas, mas a gente ainda assim supera isso aí e consegue conversar
na mesma linguagem com todo mundo que trabalha nessa parte, né, de fronteira. Eu vou apresentar um pouco a nossa estrutura aqui da Fiocruz Ceará, só para fazer um preâmbulo, né? A gente está situado no campus do Eusébio, não é exatamente Fortaleza, é colado com Fortaleza, né? É no município vizinho, mas é bem na fronteira, bem no limite, né? Onde divide os municípios. A gente está na beirada da lagoa, um lugar muito bonito, né? Isso aqui foram fotos já ao final da obra, a gente já está completamente funcional hoje em dia, né? Temos já 2 prédios, né? Um de gestão, um de pesquisa, e além dos prédios anexos que dão todo o apoio e suporte, né, à infraestrutura, segurança, almoxarifado, e nós somos divididos em 4 grupos principais, né, biotecnologia, saúde da família, saúde ambiente e saúde digital, né. Nesse momento são 20 pesquisadores, né, em ciência e tecnologia, isso na biotecnologia, 20 pesquisadores em ciência e tecnologia, 5 especialistas, 10 tecnologistas, 6 técnicos e aproximadamente 250 colaboradores circulando no campus nesse momento. Então, é um campus já bastante populado, né? Desde do início, né, da nossa inauguração oficial, que foi em 2018, e o prédio de pesquisa efetivamente começou a funcionar em 2020, já no meio da pandemia, né? Em agosto de 2020, quando ele começou a operar. Dentro da biotecnologia, a gente divide aqui nossas plataformas, né, biotecnológicas. Nós temos 6 plataformas instaladas nesse momento: plataforma de bioinformática, de nanotecnologia, proteômica, nanocorpos, bioprocessos e engenharia de anticorpos. Temos alguns equipamentos aqui que podem ser interessantes, já vislumbrando colaborações, aproximações e alguma perspectiva. Deixa eu sumir isso aqui de novo. Alguma perspectiva de aproximação, né, mais a curto, médio prazo, né? A gente tem o espectrofotómetro de massa, né, o Orbitrap, Biofarma. Temos citômetros, o Fax Melody e o Fax Celesta, na parte de imunoparasitologia, particularmente, né, que está rodando esses 2 citômetros. A plataforma de nanotecnologia, né, sob responsabilidade do Dr. Roberto Nicoletti, com 2 equipamentos principais, o NanoSite e o NanoAssembler, né, que podem ser utilizados para cálculo de potencial zeta, movimento browniano, por exemplo, feito para microfluídica, né, exatamente, né, são específicos para microfluídica, né, para construção das nanopartículas. E temos uma plataforma também de nanocorpos de camelídeos. Ela não fica aqui dentro do campus, ela se situa na UES, numa fazenda que a gente tem colaboração, na fazenda da UES, na verdade, né? Em um convênio que foi estabelecido entre a Universidade Estadual do Ceará e a Fiocruz Ceará. Essa plataforma é responsabilidade da doutora Carla Celidônio, né, que é a nossa atual coordenadora. E, bom, não sei se todo mundo está familiar, né, com a questão dos anticorpos, né, e por que dos camelídeos, mas os camelídeos, eles produzem um anticorpo que estruturalmente é diferenciado do anticorpo tradicional, né? Ele só tem só apresenta a cadeia pesada. Então, em teoria, é mais fácil, né, de você manipular, de você isolar nanocorpos, isolar VHHs. Então, dessa forma, de mais fácil manipulação. Além de ser um bicho fácil também de manter, né? Estabulado em cativeiro, né? Para manutenção. A outra opção, que de repente é mais viável, seria o tubarão também, né? O tubarão também produz um anticorpo similar ao dos camelídeos, só que, bom, não é fácil manter o biotério de tubarão, claro, né? A não ser que você trabalhe na Fiocruz em Recife, né? Na Praia de Boa Viagem. Aí vai ser realmente viável. A plataforma a qual eu sou um dos responsáveis é a de bioinformática. A gente tem um cluster computacional aqui que acaba sendo o nosso laboratório, né, nosso laboratório seco. Ele é composto por essa estrutura aqui que eu estou mostrando aí, né? Basicamente, são 10 blades, né? Ou 10 nós de processamento, com 148 cores de processamento, 512 GB de RAM, 70 GB de armazenamento, são 16 placas de NVIDIA K20 mais 4 P100 rodando em paralelo, e esses 10 nós de processamento são dedicados basicamente à parte de dinâmica molecular, inteligência
artificial, aprendizado profundo, né, o Deep Learning, virtual screening, screening virtual de moléculas, né, realidade virtual e, no geral, ferramentas ômicas como um todo, né? Então, esse cluster funciona 24/7 e está sempre rodando, basicamente, dinâmica molecular nesse momento, né? Ele é dedicado, nesse momento, à dinâmica. Aqui tem um pouco da produção que a gente vem reunindo ao longo desses últimos anos. Desde 2015 já foram publicados 22 artigos, né? Lembrando que a gente é uma unidade nova também, né? Aqui no Ceará a gente ocupou aqui o prédio efetivamente em 2018, né? Mas a unidade foi estabelecida em 2008, na verdade, né? O decreto, né, de estabelecimento de criação da Fiocruz Ceará, ele data de 2018. Então, desde desse momento, de 2008, desculpem. Então, esse mês que vem a gente vai estar completando 15 anos, né? Não se compara aos 60 e tantos anos, né, do Gonçalo Muniz, né? Mas somos unidades co-irmãs, né? Estamos tão próximas e na região Nordeste também, mas a gente está completando 15 anos agora no próximo mês, em junho. Então, foram publicados 22 artigos, né, de bioinformática especificamente, mais ou menos 25 monografias, 12 dissertações de mestrado, 10 teses de doutorado estão em andamento, algumas já defendidas, já foi depositada a patente de um biofármaco, e a gente tem integração com as redes internas da Fiocruz, né? FioRock, Fiocâncer, Fiobiologia Sintética, algumas instituições, a gente coopera com algumas instituições também, né? Fora a Fiocruz, Federal do Ceará, o UES, Estadual do Ceará, Instituto Federal do Ceará, o Instituto do Câncer do Ceará, o EMOS, LACEN, a Unifor, que é aqui também no Ceará, Federal de Goiás, o FRJ, o próprio IOC, né, que na verdade é Intramuros, né, o Instituto Oswaldo Cruz, e são 2 pesquisadores na parte de bioinformática atualmente, além dos seus estudantes diretamente ligados, né? E essa plataforma, no momento, ela tem 12 pesquisadores colaboradores indiretos, né, com projetos em colaboração com algum desses 2 pesquisadores. Tem algumas dessas colaborações científicas que estão vigentes atualmente. Um deles é esse Grand Challenges do Bill e Melinda Gates, que foi lançado em 2021, né, no Covid-19 especificamente, o OpenZika, em colaboração com a Federal de Goiás, esse projeto já recém-finalizado. A gente faz parte também, colabora com o INCT de Neuroimunomodulação, né, coordenado pelo Dr. Wilson Savino. Recentemente tivemos alguns projetos aprovados aqui dentro do grupo, todos voltados para alguma forma de interseção, né, com a imunologia e a biologia computacional. Então, um deles foi aprovado no edital tripartite entre a Fiocruz, o Instituto Pasteur e o USP. Esse projeto, eu sou coordenador para desenvolvimento de um ADC não internalizante para oncoterapia, integrando, né, métodos de síntese química, métodos de biologia computacional e métodos de caracterização biofísica, né, como BLI, ressonância plasmônica, e técnicas de calorimetria, por exemplo. Recentemente, um outro projeto aprovado dentro do Inova Covid, que foi identificação e análise em sílico de moléculas com potencial de impedir a internalização do SARS-CoV-2 na célula hospedeira, do Inova Covid. Então, só conceituando rapidamente, antes de entrar na parte de biofármacos especificamente, né, por definição, essa aqui é a caracterização, essa aqui é a conceituação, né, do que admitir todos. Eu estou admitindo as pessoas aqui, tá? Me desculpe eu fazer essa interrupção aqui, mas apareceu para mim o pop-up, eu admiti todo mundo. Tá bom, Medicamentos biológicos são biofármacos são moléculas complexas de alto peso molecular obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos por meio de manipulação e inserção de outro material genético, tecnologia de DNA recombinante, ou alteração dos genes através de radiação, produtos químicos ou seleção forçada. Já os biosimilares, né, a Fiocruz tem se dedicado muito, né, à produção e ao estudo, né, como um todo, né, dos biosimilares, né, os desenvolvimentos tecnológicos biosimilares, eles possuem a mesma sequência de
aminoácidos de seus produtos biológicos de referência, porém considera-se que são produzidos a partir de diferentes clones e processos de manufatura. Além de tudo, tem a questão também de glicosilação, que difere um pouco, né, a glicosilação dos medicamentos de referência, dos biofármacos tradicionais e dos biosimilares, né? No geral, existe uma diferença estrutural aí do ponto de vista de glicosilação, né, dos açúcares. Então, só traçando aqui um histórico rapidamente, a gente costuma ver esse desenvolvimento, né, tecnológico na parte de biotecnologia saltando muito rapidamente, né? Então, se a gente considerar lá que Mendel já fazia desenvolvimento tecnológico ou biotecnologia lá em 1866, a gente consegue ver as coisas acontecendo de maneira muito rápida, né? A gente consegue ver que a primeira bactéria, por exemplo, para produzir insulina foi em 1976, e daí para cá as coisas começaram a acontecer de maneira muito acelerada, né? 20 anos depois, a clonagem da ovelha Dolly, né? Depois, a tecnologia do RNA de interferência. A gente viu aí um salto agora muito recente do CRISPR-Cas9, que já começou a meio que aparecer como uma aplicação clínica viável, né? Em mamíferos, né, já começou a ser aplicado desde 2013, né, há 10 anos. Pode parecer assim, isso aqui faz muito tempo, mas não, cronologicamente, né, você pensando no desenvolvimento humano, né, na Terra, isso aqui é um salto muito rápido, né, isso aqui são milésimos de segundo naquela escala, né, que a gente costuma fazer da existência do humano na Terra. Então, as coisas começaram a acontecer muito rápido, e isso não aconteceu de maneira aleatória, isso aconteceu de forma mais ou menos direcionada, devido principalmente ao avanço das tecnologias, né, computacionais, principalmente, né? Então, a tecnologia começou a avançar tanto do ponto de vista de metodologia mesmo, quanto do ponto de vista de manipulação de grandes dados, né, e observação de grandes quantidades de dados. Lembrando aqui, né, voltando lá na graduação, a estrutura do anticorpo basicamente é essa aqui. Ele tem esse formato de Y, ele tem a cadeia que é chamada de Fab, né, que é essa região que eu vou colocar aqui um pointer, seu pointer, laser pointer. Aqui, essa é a região Fab, a região FC, vocês sabem disso melhor do que eu, vocês são imunologistas, então a região Fab, a região FC, e algumas derivações desses anticorpos, eles têm as mesmas propriedades farmacoquímicas, né, com estruturas menores, né, teoricamente mais fáceis de serem manipuladas. Então, eu posso isolar somente um dos domínios, separar, ou melhor, ligar, né, dois desses domínios com um linker, que seria o SFV, eu posso separar somente a região Fab, eu posso separar somente o VHH de camelídeo, que seria somente um desses domínios isolado. Então, tem uma diversidade de conformações, né, e combinações bastante alta aí, que eu consigo trabalhar do ponto de vista farmacológico. Então, eles retêm a mesma propriedade funcional e química, né, do ponto de vista de eficiência, né, frente a, por exemplo, um determinado receptor ligado a uma doença, eu posso utilizar como medicamento, como se ele mimetizasse um anticorpo, com algumas vantagens e também algumas desvantagens, né? Então, você tem aqui a estrutura tridimensional do anticorpo, né? Como é que seria ela realmente, né? Isso aqui é uma estrutura depositada no PDB, a região Fab, como eu apontei, a região FC, e em colorido aqui os diferentes domínios, né? Que compõem o VH, o VL, a região constante. Então, a gente trabalha especificamente nesses projetos que eu mostrei agora, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, com as regiões VH, né, com as regiões Fab, que é onde que conferem, né, especificamente a especificidade frente a um determinado antígeno. Então, vocês lembram que tem aquelas regiões, né, de CDR, região determinante de complementaridade. Essas regiões, que são as regiões que são as chaves específicas, né, para o reconhecimento, são aquelas em que a gente se atém normalmente para otimizar, melhorar, né, a afinidade, por exemplo, frente a um determinado alvo. Existem técnicas computacionais onde a gente é capaz de substituir, né, seria um tipo de mutagênese computacional, substituir
cada um desses aminoácidos que compõem, né, a sequência toda, não só do CDR, mas a sequência toda, mas a gente foca no CDR, substituir pontualmente cada um deles. Então, a gente vai substituindo e analisa a influência energética de cada um deles, né, de maneira a saber se aquilo ali melhorou ou piorou a interação. E a gente consegue fazer uma mutação, obviamente, tem que entender que as técnicas em sílico têm limitações, a gente tem que entender quais são essas limitações, mas são técnicas muito poderosas que facilitam, né, justamente a aquisição desses resultados e ajudam a gente a economizar recursos, queimar algumas etapas para tomada de decisão no laboratório. Só voltando aqui também um pouquinho, né, lá nos primórdios, né? Essa aqui é a nomenclatura padrão, né, dos anticorpos, né? Quando ele finaliza com umab, ele é humano, zumab, ele é humanizado, shimab, ele é quimérico e momab, ele é murino. E tem uma questão também que tem que ser trabalhada quando a gente modifica, né, a estrutura dos anticorpos, conforme aumenta a humanização. Se o anticorpo foi gerado em camundongo, por exemplo, e eu preciso humanizar esse anticorpo, quanto mais eu humanizo, quanto mais eu altero ele, menor vai ser a afinidade. Então, é inversamente proporcional. Então, tem que ter um equilíbrio fino aí entre o quanto eu quero humanizar, né? Obviamente, humanizando, eu diminuo qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de reconhecimento inespecífico, mas eu perco também um pouco da afinidade. Então, é preciso ter um equilíbrio aí entre o quanto eu quero humanizar e o quanto eu estou disposto a ceder dessa perda, né, de afinidade. Pontuando uma coisa importante também, né, não só da parte biológica, mas também da parte de mercado, os medicamentos, os biofármacos como um todo, né, mas os medicamentos biológicos, não digo somente anticorpos monoclonais, eles têm crescido muito, né, tem crescido muito o mercado desses medicamentos nas últimas décadas, né, pode assim dizer, e tem uma perspectiva de que até 2024, 52% das maiores vendas de produtos, né, farmacológicos vão ser biofármacos. Então, a gente consegue ver aí um crescimento, né, na receita, né, até agora, 2024, uma perspectiva de que daqui a alguns anos ultrapasse, né, pequenas moléculas, os medicamentos tradicionais. Agora, isso cria um problema. Isso cria um problema porque aqui no Brasil, né, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, isso está na Constituição, e isso gera um problema financeiro, um problema econômico que é relativamente grave, né, porque, tomando como exemplo aqui, o ipilimumab, por exemplo, em 2015 ele custava R$69 mil por aplicação, né, por dose. O valor mais atual que eu consegui, isso aqui publicado em 2021, era de R$70 mil. Então, imagina, você tendo um grupo de pacientes que precisam tomar esse medicamento de maneira não constante, que normalmente não é constante, normalmente ele é aplicado em ambulatório, né? Mas durante um determinado tempo, então, digamos, de 6 meses a 1 ano, uma vez por semana. Ninguém tem esse dinheiro aqui, né? R$70 mil por aplicação por dose, isso aqui se torna inviável, e isso aqui leva o Sistema Único de Saúde à falência, não tem como, né? Então, um dos mais dos mais receitados, né, ultimamente, foi o rituximab, que foi o primeiro a cair a patente. Hoje em dia ele custa por volta de R$2, R$3 mil, é relativamente barato, mas ele não era barato até que a patente caísse. Então, o pembrolizumab, por exemplo, que é utilizado, ele é um inibidor de checkpoint imunológico, né? Ele é um inibidor de PD-1. Ele custa atualmente por volta de R$12 mil por aplicação. E isso gera um problema não só do ponto de vista de quem utiliza esse medicamento de forma específica para alguma doença, mas esse, o pembrolizumab, assim como vários outros, né, na verdade, eles têm tido um aumento do uso deles com uso off-label. Isso quer dizer que o paciente, né, o paciente oncológico, ele utiliza um medicamento tradicional, né, a quimioterapia tradicional, associado ao pembrolizumab, mesmo que não seja um câncer específico que responda ao pembrolizumab, mas essa sinergia, né, essa potencialização
do tratamento, né, associando a quimioterapia tradicional com a imunoterapia, ela já se provou eficaz, né, do ponto de vista de sobrevida, né, do paciente e de cura, inclusive. Então, mesmo que não seja aquele medicamento específico para aquele câncer, ele costuma ter o uso off-label receitado por vários médicos. E tem o problema da judicialização, né? Muitas vezes o paciente tem notícia de que lá no Sudeste Asiático tem medicamento novo, tem um novo no Japão, tem um novo na Alemanha, e aí o paciente entra na justiça e consegue o direito, né, de utilizar esse medicamento e o Ministério da Saúde é obrigado a comprar. Né? A gente tem visto isso aí crescer bastante, né? Tem visto um aumento, né, dessas ações muito grande, né? E normalmente o Ministério da Saúde cumpre, né? Às vezes a justiça local, né, dos estados cumpre, é obrigado a cumprir, né, claro, porque senão a outra opção seria o quê? Deixar o paciente sem tratamento, né? Então isso às vezes é inviável. E esse dinheiro não existe. Na prática, esse dinheiro não existe. Então, o que a gente precisa fazer? Internalizar essa produção para a Fiocruz, digamos assim, ou para qualquer outra unidade produtiva dentro do Brasil, de modo a baratear os custos. Né? O quanto a gente conseguir apresentar biosimilares, baratear esses custos ou produzir internamente, melhor é para o Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente consegue meio que ultrapassar essa barreira econômica, né? Então, particularmente, né, no cenário brasileiro, né, o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento da população faz com que o Brasil seja um dos maiores mercados mundiais para biofármacos. Isso aí já não é nenhuma novidade. A gente tem envelhecido, a gente tem crescido enquanto população, então é um mercado em potencial. Né? E a Constituição Brasileira de 88, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, isso, obviamente, impacta, né, financeiramente o SUS, além de aumentar os processos de judicialização. E em 2015, na verdade, esses dados são bastante difusos. A gente tenta encontrar esses dados de várias fontes e cada um mostra um resultado levemente diferente, né? Mas, em média, em 2015, 9,1% do PIB brasileiro ele foi destinado à saúde. Não sei se houve um acréscimo, na verdade, um aumento, né, desde 2015 para cá. Suponho que não. Vamos ver se esse acréscimo ele acontece, né, a partir agora de 2023. Existe um mercado em potencial, né, de biofármaco para monoclonais especificamente. A gente tem a perspectiva de que no ano que vem seja comercializado aí por volta de 140 bilhões de dólares em biofármacos. Então, esse é um dinheiro que o Brasil não tem, né? A gente precisa produzir, internalizar e, no mínimo, baratear essa cadeia de produção, de maneira a chegar mais rapidamente aos resultados e entregar lá na prateleira para o paciente que está precisando. Na última década, né, na década passada, 1/3 dos novos medicamentos aprovados eram biofármacos, eram medicamentos biológicos, né? Então, de diversas conformações, né, de diversas combinações, baseado em anticorpo, né, como anti-VEGF, por exemplo, anti-interleucina 12, interleucina 23, a vacina, né, para o HPV, o tratamento de RNA de interferência para distrofia muscular de Duchenne, terapia celular para câncer de próstata, terapia genética, né, neutrina para vírus da adeno-associados, né? Para tratamento de pacientes com Parkinson, por exemplo, são tratamentos que foram aprovados na última década e todos eles baseados em algum tipo de imunobiológico, né, no fundo. Então, nesse momento, tem mais de 400 moléculas em ensaios clínicos e mais de 200 anticorpos, desses 400, né, mais de 200 são anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer. Então, tem muita coisa acontecendo que a gente acompanha, né, em testes clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Isso tem aumentado bastante o interesse do mercado e da pesquisa, né? Bom, a gente tenta acelerar, né, esse desenvolvimento utilizando técnicas in silico, né, para isso. O processo de descoberta de anticorpos ele é muito similar ao processo de descoberta de medicamentos tradicionais, né, das pequenas moléculas. Então, a gente precisa, primeiro, identificar o alvo, né, qual seria o alvo. Geralmente, a identificação do alvo não é uma coisa simples também. Qual molécula que a gente vai focar, que a gente vai
alvo, um alvo realmente único para aquela doença, para aquela patologia. Precisa ser identificado, então, os leads, que são aquelas moléculas que são candidatas a líderes, né, ou candidatas a inibidores. Esses inibidores nem sempre eles são ótimos, eles precisam ser otimizados. E aí, então, a gente vai para a fase de otimização de leads, até, então, a validação final daquela molécula candidata. Então, alguns fatores têm que ser considerados nesse processo, onde se inicia, se o alvo já está validado ou se ainda vai precisar ser validado, que tipo de plataforma utilizar, de plataforma, se vai ser plataforma vegetal, se vai ser plataforma, se vai ser célula, que tipo de animal vai ser utilizado, quantos leads devem ser redirecionados para otimização, e quando falo quantos é porque realmente são vários, né? Quando aparece um lead, ele não aparece sozinho, aparecem vários possíveis candidatos, né, dentro de um ranking, e a gente trabalha com aqueles que são os melhores, os que estão no topo do ranking, né? Então, obviamente, as técnicas computacionais funcionam de maneira muito boa para te dar respostas e indícios de que caminho seguir. Então, é mais fácil você tomar as decisões que vão morrer na praia, né, e prioriza aqueles que potencialmente têm características físico-químicas, né, farmacológicas melhores frente ao seu alvo. Aí, quais são as melhores abordagens de otimização e como maximizar a tradução da eficácia em vivo para o clínico. E isso aqui é importante porque muitas vezes a gente vê o funcionamento da molécula, né? Particularmente em sílico, a gente consegue ter muita coisa, muito resultado em sílico, né? E isso pode ser um perigo também, né? O computador sempre vai te dar um resultado, né? Sempre dá um resultado. Você vai olhar o resultado, eu fiz um dock aqui, minha molécula ligou com o receptor tal. Quando você vai testar ela no ELISA, seja onde for, ela não funciona. Então, isso acontece o tempo todo, né? Então, tem que ser observado, né? Esses resultados têm que ser observados com muito ceticismo, né? Com muita parcimônia, de maneira a tomar decisões corretas, né? Porque, como eu falei, o computador sempre vai te dar um resultado, e o Docker, particularmente, é muito perigoso, porque ele é fácil de ser utilizado. Hoje em dia, tem ferramentas que são basicamente instrutivas, né? Elas são meio que intuitivas, você coloca a estrutura do receptor, coloca o ligante e você tem um complexo. E aquilo ali não significa absolutamente nada, né? Você precisa ter técnicas confirmatórias para te apontar se aquele caminho ali, se aquele complexo obtido, ele é o correto ou não. Okay. Nesse desenvolvimento também de anticorpos, tem alguns desafios que têm que ser enfrentados, né? Primeiro, que os anticorpos eles têm uma série de efeitos colaterais que podem ser bastante importantes, né? Eles podem atacar não específicos ou células saudáveis, né? Eles podem se ligar de maneira inespecífica, né? De maneira não ótima. Tem uma toxicidade associada, né, por ligação antígeno de superfície em circulação, tem uma limitação da atividade biológica também devido à localização da interação. O sítio de ligação estão expostos, né? Então, aquela atividade biológica ela pode estar limitada por alguma questão estrutural de bloqueio daquela região por mobilidade, né, conformação do antígeno, e são normalmente mais custosos, né, para desenvolver, quando comparados a pequenos fármacos. Então, tem uma dificuldade na parte de síntese, porque são poucos grupos que trabalham com síntese no Brasil, né? Normalmente, esses grupos trabalham com moléculas que eles próprios desenvolvem. Então, a parte de síntese tem uma limitação, que é uma limitação mais disponibilidade de grupos, né? A gente sempre tem um grupo colaborador e tal, mas normalmente é difícil sintetizar. Mas, por outro lado, os anticorpos a gente consegue fazer no laboratório, isso aqui é caro, né? Em grande escala, acaba se tornando muito caro, né? E aí entra na parte computacional, efetivamente, só um panorama geral do quanto essa área da parte bioinformática estrutural contribuiu para o desenvolvimento de biofármacos nos últimos anos. Só para dar uma ideia, né, dos 210 novos fármacos aprovados pelo FDA entre 2010 e 2016, 94% deles tinham seus alvos moleculares conhecidos disponíveis no PDB. PDB, para quem não conhece, é o Protein Data Bank, é um banco de dados de proteínas resolvidas experimentalmente, ou por ressonância magnética, ou por cristalografia, ou por crioeletromicroscopia,
que é disponível publicamente, gratuito. Você tem lá um banco de estruturas tridimensionais de tudo quanto é receptor que você consiga imaginar. Não todos, mas a grande maioria. Desses 50 alvos, dos 150 alvos conhecidos para esses 197 fármacos, apenas 3 não eram proteicos. Era um lipídio, uma molécula de um pequeno fármaco, e o glicolipídio, o substrato de uma enzima. Mais da metade dessas 5.914 estruturas estava depositada no PDB bem antes da aprovação do medicamento para uso clínico. Isso quer dizer que tem ali uma mina de ouro, né, basicamente. Ela precisa ser peneirada. A gente precisa minerar e encontrar o que a gente pode utilizar ali a nosso favor, já que as estruturas estão depositadas. Então, a gente precisa, né, tanto avançar, né, no desenvolvimento das técnicas, quanto de gente trabalhando na área também, para prospectar moléculas que sejam possíveis alvos ali para tratamento, e quem sabe ali vai estar o próximo blockbuster, né, farmacêutico, né? Então, só para posicionar historicamente, né, a gente só conseguiu avançar do ponto de vista computacional, do ponto de vista biotecnológico, porque houve um avanço computacional simultâneo, né, em paralelo aí, em consonância, né, com o desenvolvimento das técnicas. Houve a miniaturização, né, dos transistores, por exemplo, né, de toda a parte eletrônica. Hoje em dia, qualquer celular que a gente tem a nosso alcance é muito mais poderoso do que qualquer um dos computadores que existiam na década de 40, 50, 60, 70, não tem dúvida isso. Então, conforme foi crescendo, né, o poder computacional, tanto de processamento quanto de armazenamento, a gente conseguiu avançar nas técnicas para simulação de biomoléculas. Então, só para quem não sabe o que é isso aqui é um HD de 5 MB. Está sendo carregado aqui por esse guindaste aqui, esse negócio aqui, para dentro do avião. É um HD de 5 megabytes, imaginem. Isso aqui é 60 e pouco, se não me engano, 1960 e tanto. Hoje em dia a gente reclama, né, do pendrive que não tem espaço, né, mas tá aí, um HD de 5 mega, e hoje em dia a gente tem aí um cartãozinho de memória com 1 terabyte, né, na ponta do dedo. Então, não tem nem como comparar e não tem como exemplificar melhor o crescimento, né, da computação e como que a gente conseguiu avançar, né, frente às técnicas biotecnológicas. No geral, os programas que a gente utiliza aqui no grupo, né, são esses aqui. Na verdade, a todo momento surge um programa novo, surge uma técnica nova. Né? Em 2020, a gente viu aí uma técnica disruptiva, né, que foi o AlphaFold, que seria para predição de estruturas tridimensionais, sem precisar de template, sem precisar de um molde, utilizando somente a sequência de uma determinada proteína. Mas, no geral, são esses programas aqui, combinações entre eles. Né? Então, tem algumas variações que a gente vai obedecendo frente ao tipo de molécula que é, né? Para o docking de anticorpos, por exemplo, a gente utiliza o ClusPro, Rosetta Dock, o SnugDock. Alguns são muito amigáveis, a gente só submete, entra no site e submete lá a estrutura tridimensional para o docking. Outros a gente precisa programar a linha de comando, a gente precisa entrar numa tela preta, escrever o código, submeter. Eu confesso que eu particularmente prefiro mais essa versão, né, as versões que a gente usa offline com a tela preta e o terminal na nossa frente, né, já que uma vez que você coloca seus dados no servidor, você já não garante a segurança deles, então é melhor você manter as coisas dentro da máquina que você tenha controle. Às vezes sai do ar também, então eu prefiro usar as máquinas locais para isso. Para modelagem de corpos, a gente utiliza MOL, Modeler, que eram os programas padrão ou de estruturas tridimensionais cada vez mais, né, frente a essas AlphaFold, Rosetta Antibody, Rosetta Antibody Design, a Bodybuilder, DeepAB, IGFold, Antibert, que também é inteligência artificial, Deep Learning, AB Predict e AB Adapt. Então, são todas técnicas muito recentes, particularmente para anticorpos. E tem uma dificuldade inerente ao CDR3. Né? Só pontuar isso aqui, é importante mostrar. O CDR3 ele é o maior CDR, né, que a gente tem maior variabilidade estrutural e conformacional dos CDRs, dos 6 CDRs que estão, né, na cadeia leve e na pesada.
Então, esses programas, eles têm rotinas específicas, né, para otimização do CDR3 e ainda é a parte mais delicada dessas técnicas, né? Então, nem sempre ele consegue predizer com acurácia, com grande efetividade, a estrutura correta do CDR, até porque eles são bastante móveis, né? Eles são bastante flexíveis, eles são muito móveis, então é difícil predizer com exatidão qual seria a conformação mais correta ou aceitável desses CDRs. Aqui é para mostrar o crescimento do número de estruturas depositadas no PDB, né, desde 76, quando foi criado o PDB, 77 depositada a primeira estrutura, e ela vem crescendo exponencialmente, né, com diversos tipos de moléculas, né, proteínas, DNA, RNA, híbridos, né, moléculas com cofatores associados, complexos com ligante e receptor. Então, aqui em azul escuro é o número de estruturas depositadas anualmente, aqui o somatório total. Então, agora, só até o início do ano, a gente já conseguiu já depositar quase que um quinto do que foi depositado no ano inteiro, no ano passado. Então, esse banco de dados só cresce, e particularmente quando diz respeito aos anticorpos. Então, o número de anticorpos depositados também desde o início, ele aumentou significativamente. Houve um salto aqui a partir de 2020, quando se percebeu que os anticorpos seriam moléculas, na verdade foi percebido muito antes, claro, né? Mas quando se percebeu que estruturalmente tinha muito a contribuir o PDB para o desenvolvimento de anticorpos e biosimilares, então houve um aumento bastante grande, né, de 2020 para cá. E desses anticorpos, vários são nanocorpos, que são as estruturas que compreendem somente a região, o VHH, né? De 2020 para cá também houve o aumento, 200 estruturas de nanocorpos depositadas e crescente resume a isso aqui. E aquela variável mais você pode determinar tridimensional desse alvo por métodos computacionais ou experimentais, né? Então, partindo aqui somente do computacional. Uma vez identificada a estrutura tridimensional, você pode realizar o docking, sabendo-se, claro, né, que você precisa de um conjunto de ligantes aí, né, sejam determinados de bancos de naturais, bancos de dados de produtos naturais, por exemplo, química combinatorial, ou bancos de dados de compostos. Alguns são públicos, como o Zinc e o PubChem, mas outros são privados, né? Algumas empresas vendem os bancos de compostos e alguns grupos produzem seus próprios bancos, né? Na Fiocruz tem vários grupos que têm bancos próprios, né, que foram isolados ou da flora local, por exemplo, ou por métodos de química sintética e vai guardando no laboratório. Então, esses bancos muitas vezes estão disponíveis, você pode fazer colaborações para obter esses bancos. Então, frente a esse conjunto de dados, né, de ligantes, é realizado o docking, que pode ser ab início ou direcionado. Você vai ter, então, a estrutura do complexo, né? Aqui a técnica de docking, todo mundo já ouviu falar, né, em algum momento, pelo menos. Você vai ter o complexo, então, a estrutura do alvo e do inibidor. Você vai determinar, então, quais são os sítios e modos de ligação, né, desse grupo de ligantes. Você pode realizar, então, alterações nesse inibidor de maneira a otimizar, né, ou melhorar a afinidade, né, ou otimizar a estrutura de maneira a melhorar essa afinidade. E esse ciclo aqui ele pode se repetir N vezes, né, de maneira a você ter uma estrutura que seria ótima. E aí, essas alterações no inibidor são feitas através da química sintética ou da modelagem computacional propriamente dita, né? Então, é um caminho de mão dupla aí entre o laboratório e a biologia computacional, que acontece o tempo todo, né? Então, basicamente, a técnica de docking ela é resumida dessa forma, né? Então, você utiliza a estrutura tridimensional do antígeno do anticorpo, você realiza a preparação do sistema, o docking propriamente dito, é feita uma avaliação dos scores, que cada programa tem uma técnica ou uma fórmula diferente, né? Uma equação diferente para cálculo do score, mas basicamente eles utilizam os mesmos parâmetros para isso. Então, é feito um ranqueamento desses scores, e você tem efetivamente a estrutura complexada, né? A estrutura que te interessa. Ok.
Então, especificando um pouquinho mais aqui, dentro do nosso grupo a gente desenvolveu um fluxograma com vários programas, né, que a gente utiliza dentro dessa série de técnicas, né, para predição de epítopos, definição de regiões antígeno-anticorpo, engenharia de anticorpos, né, para melhora ou otimização dos CDRs, dos SFV, da região Fab e da construção dos nanocorpos, melhora da afinidade de predição, utilizando docking cego, docking direcionado, ou outras técnicas mais avançadas, né, que seriam a confirmação do docking, que seria a dinâmica molecular. Então, a gente utiliza uma combinação de dinâmica molecular clássica, tradicional, modos normais, de maneira a avaliar o quanto confiável é o docking. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, normalmente, o docking ele tem 3 situações diferentes. Você pode realizar o docking, então você observa a manutenção das interações que já foram preditas, né, pelo docking, a formação de novas interações ou a perda das interações. Então, você pode ter 3 situações possíveis e com a dinâmica molecular eu consigo avaliar isso. Então, o docking, basicamente, ele funciona dessa forma aqui, é uma função de custo, né, são parâmetros que a gente chama de parâmetros não ligados, né, potencial de Coulomb, potencial de Lennard-Jones, que são calculados, né, frente a todos os átomos, né, que compõem o sistema. Então, é calculado esses potenciais entre o receptor e o ligante, né, construído um grid, né, para facilitar os cálculos. Estou entrando num ponto aqui um pouco, às vezes, delicado para quem é da biológica, mas é isso aí. Isso aí é dessa forma e não tem jeito, não. Uma vez que a gente entende, né, as equações e entende como isso se associa com o fenômeno biológico, isso se torna bem mais tranquilo. Mas a gente calcula hoje em dia em GPU, né, em placa de vídeo, essas interações de maneira muito mais rápida. Então, como eu falei, essa função de custo, energia potencial, ela é calculada para cada um dos átomos que compõem o sistema, tanto do receptor quanto do ligante, e é calculado, então, um score, que seria a energia potencial do sistema, de maneira a encontrar qual seria a melhor conformação, a melhor pose para um determinado ligante. E, à frente, a gente vai um pouco para a dinâmica molecular, que é uma técnica bem mais avançada, mais custosa, porque leva dias, semanas, né, calculando no computador, que seria a inserção dos parâmetros termodinâmicos, né, da equação de Newton, né, da segunda lei de Newton, na verdade, para a determinação do comportamento biológico da molécula ao longo do tempo. Então, a gente consegue dizer, além de uma foto que a gente tem no docking, a gente tem um vídeo que a gente confirma aquelas interações que foram observadas no docking. Então, você consegue ter aí uma análise do comportamento preditivo, né, das interações que a gente está observando, né, do ponto de vista molecular. E aí vem a parte da associação entre a biologia computacional e a experimental, né? A gente utiliza as ferramentas computacionais a nosso favor, de maneira a otimizar, encontrar melhores conformações, tomar decisões, partir, né, para a produção e, então, a posterior avaliação. Aqui é um exemplo de um projeto que a gente teve no laboratório, né, um SCFV que a gente patenteou em 2019, né, a patente foi depositada em 2019, que começou completamente computacional. A gente fez a otimização desse SFV, melhorou alguns pontos específicos, né, da estrutura, testou, né, in vitro, e ele funcionou com características farmacológicas, né, farmacocinéticas, bastante similares, né, até um pouco melhores do que o medicamento de referência. Então, a gente está agora avançando nos testes pré-clínicos desse construto. Então, está aqui só o pedido da patente que a gente depositou no grupo. Assim, eu mostro isso com certo orgulho, porque foi o primeiro produto de patente aqui do grupo e começou do zero, né? Foi a primeira patente aqui da Fiocruz Ceará também, então originou no projeto Universal de 2014, completamente computacional, e a gente conseguiu uma parceria muito interessante com o Biomanguinhos, né, e com o IOC, que fez a gente avançar da forma como esse projeto avançou. Então, tem alguns estudantes envolvidos com esse projeto, particularmente a Beatriz Chaves, que é o trabalho de mestrado e doutorado dela. Ela acabou de retornar da França agora no início do ano para defender a tese dela, ela é do doutorado em Biologia Computacional e Sistemas, mas daqui do Ceará, né, Biotecnologia, Biologia Computacional do IOC.
E alguns projetos que a gente vem desenvolvendo aqui em colaborações, né? Que desenho racional, produção e avaliação de anticorpos terapêuticos anti-VLA4, desenvolvimento computacional de antineoplásicos, ou SFV antineoplásicos contra PD1 e seus gigantes PDL1 e PDL2, projeto do Luca Milério e da Andriele Henriques. E aqui um projeto financiado pela FUNCAP, né, que é a nossa FAP local, que é a construção de uma plataforma computacional integrada à inteligência artificial, né, Deep Learning, para o desenvolvimento e otimização de biofármacos. O que a gente quer com esse projeto é encurtar os caminhos, né, e facilitar, né, a tomada de decisões e diminuir a interação humana, né, para a otimização de anticorpos. É tornar automática a seleção de melhores conformações de anticorpos. Alguns projetos que a gente publicou, né, aqui o tempo já está bastante exíguo, eu vou dar uma acelerada agora no final. Alguns projetos que a gente publicou, artigos que a gente publicou recentemente, né, o artigo da Aline publicado no Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, versando sobre o DLL1, né, da via de Notch. É um caso interessante esse aqui, que eu gosto de mostrar, porque, na verdade, a gente começou com essa molécula aqui, o anticorpo chamado pidilizumab, como se ele fosse um inibidor de PD1. E ele foi marcado como um inibidor de PD1 pela empresa que desenvolveu, né? Só que logo depois ele está no mercado, já meio que identificaram alguns dados, né? Produziram alguns dados que sugeria que ele não era, na verdade, inibidor de PD1, ele era inibidor de DLL1. Então, eles remarcaram, né, o produto como um inibidor de DLL1, a eficácia continua a mesma, né? Ele continua sendo usado para o mesmo fim, para tratamento de câncer, mas nesse artigo a gente conseguiu mostrar diferenças estruturais do porquê dele se ligar com maior afinidade ao DLL1 do que o PDL1. E o trabalho do Luca, né, no Journal of Chemical Information and Modeling, mostrando cavidades alternativas, né? Cavidades crípticas do PD1, que a gente está explorando agora com técnicas computacionais também para identificação de ligantes com capacidade alostérica. E alguns outros artigos, particularmente de anticorpos e VLA4, né, e integrina, e o artigo de revisão que nós temos em colaboração também com o Vinícius Cota de Almeida e o Wilson Savino. Bom, eu vou dar um salto nisso aqui e passar já para o fim do projeto, que é algo que a gente tem se dedicado ultimamente, que é a produção de anticorpos conjugados, né, ADC. Então, já tem no mercado alguns, por exemplo, o ibritumumab, né, que são partículas radiomarcadas ligadas ao anticorpo. Então, eu não preciso nem dizer a importância, né, de ter esses anticorpos conjugados, já que o anticorpo ele tem uma afinidade muito maior, né, aos alvos, então ele é capaz de fazer o delivery de moléculas ou partículas específicas para a região afetada, né, sem que haja um grande número, em teoria, um grande número de efeitos colaterais ou de ligações inespecíficas. O brentuximab, né, um anticorpo complexado com monometeoroestatina, que é um inibidor de CD30, utilizado para o tratamento de linfoma de Hodgkin, esses dois, e o blinatumomab, utilizado para o tratamento de leucemia, é um anticorpo biespecífico, que ele se liga a CD19 e CD3. E, nesse momento, a gente tem um projeto aqui em desenvolvimento com o Instituto Pasteur para desenvolvimento de um ADC também para o PD1, utilizando essas técnicas computacionais, a parte de síntese química, né, no Instituto de Química de São Carlos, e a parte de funcionalização e avaliação biofísica no Instituto Pasteur de Paris. E é isso, aqui eu só queria agradecer, né, ao grupo, né, que sem o grupo a gente não consegue fazer nada, né, e aos colaboradores também, né, não existe voo solo na ciência, né, então nesse momento nós temos 3 alunos de graduação do grupo, né, o Samuel Lucas, o Rômulo e o Matheus, falta aqui o Avelino, que ele entrou mais recentemente. São 4 alunos de graduação, 4 alunos de mestrado, né? O Eduardo Gaeta, da Biologia... todos esses alunos do mestrado, no momento, são da Biologia Computacional, da Fiocruz, Biologia Computacional e Sistemas, né? Do IOC, o Eduardo Menezes de Gaeta, o Diego Almeida, o Jean Vieira Sampaio, a Vitória Albuquerque, o nosso pós-doc, que é o Geraldo, que é o pilar do laboratório, né? Aquele que vem carregando o pelo nas costas há bastante tempo, né, com projeto aprovado, com alunos orientados, né, com colaborações, parcerias já estabelecidas também, e os estudantes de doutorado.
Aline Albuquerque, da Biotecnologia, e Andriela Henriques, né, da Biotecnologia de Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará, a Beatriz Chaves, da Biologia Computacional, o Disraeli também da Biotecnologia, oriundo da Biologia Computacional, do mestrado, o Flávio Rabelo, que é um estudante de doutorado da Computação da Federal do Ceará, em colaboração com o professor César Lincoln, que é o nosso colaborador da Faculdade de Ciência da Computação, e o Luca Milério Andrade, da Biologia Computacional da Fiocruz também, e vários colaboradores aqui. Essa lista aqui não é uma lista completa, né? A gente tem vários outros colaboradores que acaba que é difícil, né, citar nomes e sempre acaba faltando alguém, né? Então, o doutor César Lincoln, da Federal do Ceará, a doutora Carla Celidônio, da Plataforma de Nanocorpos, que é a nossa atual coordenadora, João Paulo Madeiro, da Faculdade de Computação, Marco Medeiros de Biomanguinhos, Vinícius Cota de Almeida, do IOC, Carolina Horta Andrade, da Federal de Goiás, a Ana Carolina Guimarães, do IOC, o Ernesto Cafarena, do ProCC, o Eduardo Krempser, também da Fiocruz do Rio, e o Dr. Carlos Montanari, da USP, né? Tem alguns outros colaboradores que eu, desculpa ter esquecido de algum, não ter colocado aqui na lista. E aqui são algumas atividades que a gente faz também de divulgação científica, né? A gente participa sempre da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente acha, eu particularmente acho que é importante, né, a gente fazer essa aproximação, né, com públicos que não estão no laboratório, né, trazer para dentro aqui da instituição, mostrar o que a gente faz. Eu acho isso importantíssimo, né, fazer esse tipo de divulgação, né, porque aqui, quem sabe, está um futuro estudante do nosso laboratório, está um futuro pesquisador da Fiocruz, né? Então, a gente precisa mostrar uma realidade que nem sempre ela é de fácil acesso, né, para todo mundo. E aqui é o grupo que trabalha aqui no meu laboratório, né? Nesse momento, são esses estudantes, né? Esse aqui é um panorama do nosso campus. E, bom, essas pessoas que eu tenho que agradecer, né? Que fazem os trabalhos acontecerem efetivamente. Então, fazendo uma propaganda rapidamente aqui no fim, desde 2019 eu organizo esse evento, que é um workshop em modelagem computacional da Fiocruz Ceará. Ele foi realizado primeiro em 2019 e agora recentemente, em fevereiro de 2023, foi realizada a segunda edição, né? Eu dei uma pausa por conta da pandemia, já que eu preferia que fosse presencial. A gente teve um grande número de pesquisadores aí que participaram, né, como palestrantes, como professores, e uma adesão bastante interessante de vários estados, né? Então, teve estudantes de Rio, Minas, Piauí, Bahia, Recife, que vieram para cá, além, claro, né, obviamente, do Ceará, que vieram para cá para participar do workshop. Então, quem sabe aí a gente organiza uma próxima edição, talvez no final de 2024, ou início de 2025, a ideia é que seja bianual, né? Vamos ver. Então, só uma propagandazinha, caso alguém tenha um interesse, né, em procurar um pouco mais sobre essa área, e estando aqui na região Nordeste, isso facilita um pouco, né? Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês e muito obrigado pelo convite novamente, Eugênia. Oi, pessoal. Gente, João, muito, muito bom. Assim, parabéns. Uma apresentação muito instigante, eu diria. A gente, né, já está com vontade de colaborar. Eu tenho certeza que agora outros pesquisadores, vendo o seu trabalho, vão ficar muito entusiasmados e achando... É um trabalho muito bonito, assim. E eu percebo que a Fiocruz Ceará está se tornando um polo de desenvolvimento tecnológico, né? Um grupo que vocês já têm e vão continuar desenvolvendo. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento regional, assim, também. Então, parabéns. Fico muito feliz, assim, como você falou, não falei no início, mas a gente teve uma trajetória inicial próxima, né, no laboratório de Wilson Savino, no IOC, e agora, né, as pessoas vão se desenvolvendo e distribuindo esse conhecimento por aí. E é muito inspirador também a sua atuação como biólogo. Claro que alguém ligado, né, desde sempre um pouco mais à parte tecnológica, digamos, mas essa transição para uma área que não é fácil, que tem que ter essa aquisição de muitos conhecimentos muito específicos, que para a gente da área biológica às vezes é um pouco complicado, mas que é muito importante ter pessoas da área para ter o olhar biológico, né? Para conseguir desenvolver esses projetos com todo o seu potencial. Bem, eu vou abrir para as perguntas, vamos para o chat.
inicialmente, e depois a gente pode abrir um pouquinho também para as pessoas que quiserem falar com a câmera aberta. E Eu acho que você deu uma travada, Eugênia. Eu estou vendo outras pessoas se mexendo, mas você travou. voltei. Voltou. Pronto. Eu vou ler aqui. Se eu tiver algum problema na minha internet, que pelo jeito não está muito boa, Leonardo pode continuar lendo as perguntas, tá, Léo, se precisar. Então, vou ler a pergunta dele. Ótima palestra, João. Não ficou muito claro para mim por que o processo de humanização dos anticorpos diminuiria sua afinidade se a alteração é realizada fora do domínio de ligação do antígeno. Ouviu? Qual o nome dele? Leonardo? Leonardo Farias. Ele é pesquisador. Então, Leonardo, nem sempre essa alteração é feita fora do domínio. Às vezes é feita no domínio. Desculpa, meu telefone acabou de tocar aqui. Desculpa. Oi. Sim. Bom dia. Sim, sou eu. Oi. Eu posso falar contigo rapidamente, que eu estou no meio de uma palestra online agora. Já te ligo. Obrigado. Me desculpem. O telefone não tem como desligar. Eu desligo o celular, mas o telefone fixo ele tocou. Então, boa pergunta, Leonardo. Na verdade, nem sempre as modificações são feitas fora da região, né, de interação, de reconhecimento. Às vezes são feitas naquela região. E isso leva a um decréscimo, né, a uma diminuição na interação. Às vezes é feita em região de framework, sim, mas às vezes é feita no CDR. Mas o que se observa, já publicado, inclusive, na literatura, é que quando você tem um anticorpo produzido em camundongo, em cobaia, em coelho, e você humaniza, colocando aminoácidos específicos para aqueles motivos que são reconhecidos como motivos humanos, decai a afinidade. Então, tem uma relação inversamente proporcional, realmente. Às vezes, um aminoácido faz cair quase metade da interação. Já mensurado, né, em termos de quilocalorias, né, por mol. Então, nem sempre a modificação está fora da região de reconhecimento. Às vezes, está exatamente na região de reconhecimento. Daqui a pouquinho eu abro para as perguntas. Vou só ler mais um pouquinho do chat e daqui a pouquinho a gente vai. Eu me apertar com a mão levantada. Eu vou ler mais umas aqui e aí a gente vai. Também do Leonardo, poderia comentar um pouco como está o cenário nacional na área de análises estruturais, antígeno-anticorpo, utilizando técnicas como o CRIO-EM, etc., uma vez que elas são as ferramentas experimentais para validar as predições em sílico. Uhum. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. A gente tem ficado muito focado na parte de ressonância magnética e cristalografia, porque são técnicas já muito consolidadas, mas tem grupos já se formando na UFRJ, acho que é no Senabio, se não me engano, voltado especificamente para CRIO-EM. Então, certamente no LNBio já tem alguma coisa, né, em Campinas, certamente lá já tem, porque não sei se você conhece o LNBio. Lá é realmente um parque de diversões para a gente, né? Quem já visitou, quem teve a oportunidade de visitar lá, percebeu a potencialidade daquela estrutura toda, porque é sensacional o que eles têm. Agora eu tenho certeza que na UFRJ já tem uma iniciativa de iniciar a CRIO-EM. Teve uma pesquisadora, inclusive, que estava acho que na França recentemente e está na UFRJ agora, que vai começar uma linha de estudo em crioeletromicroscopia. Aqui na região Nordeste não tem tantas iniciativas, né, ainda, nesse sentido. A gente tem cristalografia, tem ressonância plasmônica, ressonância magnética, mas ainda não CRIO-EM. Mas tem crescido bastante, inclusive o número de depósitos de estruturas determinadas por CRIO-EM no PDB tem aumentado. Então, a gente está observando aí que está tendo uma migração em massa para essa técnica. Eugênia, parece que você novamente travou. Voltei de novo. Voltou.
Então, eu vou abrir, então, as perguntas para o Mittermeier. Ele fez uma pergunta aqui no chat, mas vai fazer a pergunta ao vivo. Pode ir, Ok. abrir. Muito obrigado, parabéns aí à apresentação do João. João, na verdade, fiz um comentáriozinho, uma provocação, que foi inicialmente lá no chat, onde eu digo parabéns pela atualização sobre biofármaco, mas que eu pergunto por que, se vocês estão no plano, tem plano de desenvolvimento racional de drogas para o tratamento de doenças como Chagas, leishmaniose e ectossomose. Por que é que eu digo isso? As outras coisas, você vai competir com o mundo, né? A Big Pharma está aí, né? Eu acho que chegou ao ponto hoje que, por exemplo, eles até estão abrindo, eles têm uma nova droga, deixa todo mundo trabalhar naquilo ali, libera, porque eles querem que produza conhecimento que vai chegar num estágio onde só eles vão ser capazes de produzir o medicamento e eles se alimentam da produção do conhecimento científico, das validações intermediárias. Então, eu sempre fiquei preocupado como cidadão, a gente sabe que eu, no momento, estou coordenando o comitê lá de biotecnologia e vejo, as justificativas são ótimas. Nós temos um déficit enorme na balança comercial em relação aos biofármacos. Mas nós precisaríamos eleger algumas coisas, algumas prioridades. Por exemplo, eu acho que a Fiocruz, eu sempre falei isso como pesquisador e quando diretor, participando do conselho, que nós deveríamos ter exemplos concretos, né? Eu me lembro que, quando eu estava na Harvard, o Chris Ross falava de desenvolvimento racional de uma droga para tratamento de Chagas. Depois parou, porque as pessoas não têm muito interesse. O grande interesse é naquilo que vende, né? Nos omeprazóis da vida, nesses anticorpos monoclonais. Eu acho que você tem que trabalhar nisso, mas eu acho que talvez a gente tivesse que ter algum exemplo no país concreto, né? Eu ficaria muito feliz de saber que desenvolvemos uma droga para o tratamento da doença de Chagas. Só temos duas alternativas, né? Então, seria interessante a gente colocar junto biólogos, matemáticos, químicos, físicos, para dizer, olha, o desafio é você chegar com um produto, né, estudar aí as vias metabólicas lá do T-Cruz e chegar com um produto nosso, utilizando todas essas coisas que você tem, a competência que nós já temos. A mesma coisa para a leishmaniose, a mesma coisa para a ectossomose. A gente está acomodado com um medicamento, que é o praziquantel, que está funcionando, mas de repente pode deixar de funcionar. Então, a gente tem que ter uma coisa estratégica. Outra coisa, realmente me surpreende, no caso da Fiocruz, eu acompanhei, havia muito investimento lá no próprio Biomanguinhos, acho até precisa decidir, porque havia uma certa concorrência interna, Farmanguinhos e Biomanguinhos, como era biofármacos, Farmanguinhos queria produzir, mas Biomanguinhos dizia que ela tinha a palavra bio, tinha que ser Biomanguinhos. Então, a gente precisa eleger algumas coisas. Eu acho que, inclusive, aí essa unidade do Ceará, quando foi feita, ela realmente, o ideal, o racional por trás era até para desenvolvimento de vacina, né? Que seria uma planta de vacina ligado com a From House e tal, mas seguindo outros caminhos. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum planejamento, por exemplo, de entrar numa área que não tem muito atrativo para a Big Pharma, mas é muito importante para a gente, né? Essa área de tratamento das doenças negligenciadas, né? Que acomete principalmente as populações negligenciadas, e que realmente a gente não tem maiores alternativas de medicamentos. E parabéns aí pela sua apresentação, ok? Obrigado, professor Mittermeier. É um prazer ter o senhor aqui assistindo a palestra. Eu agradeço a pergunta e, assim, na verdade, não é nem uma pergunta, uma provocação realmente, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, discutir algumas questões também em paralelo, que seria o modelo de financiamento dos projetos que a gente tem, né? Então, isso é algo que tem que ser revisto, né, com uma certa urgência, digamos, porque a gente tem uma pulverização muito grande nas iniciativas de fomento. Então, a gente fomenta um projeto pequeno. Assim, o microfone do senhor está desligado. João, você falou uma coisa maravilhosa, porque eu falei a semana aqui na Fiocruz, quando veio a vice-presidência. Eu acho que não tem que abrir um edital para isso, não. Tem que botar o dinheiro, dizer, olha, nós queremos isso, quem quer trabalhar, Exato. não escreva projeto, não quero projeto escrito.
Eu quero meia página de compromisso que você vai desenvolver isso e que você temos uma equipe complementar para chegar ao produto final. Né? Eu lembro que o Instituto Ludovico dizia isso. Concordo. A gente gasta um tempo enorme para escrever projeto, pulveriza, quando você diria assim, olha, não quero você perdendo tempo com isso. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, de interesse nosso, do país. A Fiocruz vai assumir isso. Eu quero saber quem tem competência interna e quais são os parceiros que você tem para a gente terminar com um produto, com um exemplo positivo. Você bateu na veia, você aí. Foi ótimo. Eu concordo completamente com essa visão. Esse financiamento de projetos atual, com o modelo atual, ele não é eficaz. Simples assim, porque você destina 30 mil para um grupo, 20 para outro, 100 mil, e aquilo vai meio que, aqui ó, cala a boca, você tem aqui seu fomento, tá? Você já recebeu o teu projeto. E isso não vai gerar resultado. Tem que ter um projeto macroestruturante que associe diversos grupos com várias expertises e aporte dinheiro para esses grupos. Olha, tá aqui. Vai fazer o quê? Vamos trabalhar em cadeia, vamos trabalhar em consonância. Como é que a gente vai chegar no resultado final? A gente quer ter o quê? O resultado final é uma molécula, é um tratamento. Vamos, então, focar. O que a gente precisa fazer? Vamos tratar de diversas frentes aqui. Então, eu concordo que seja dessa forma que a gente precisa atacar. Infelizmente, o setor público é muito engessado nesse sentido, né? E, assim, particularmente para a doença que a gente usa o eufemismo, né, de doença negligenciada, é doença de pobre. Né? Doença negligenciada é doença de pobre, né? Vamos falar o termo correto, né? A questão que a gente está observando também é que está tendo um crescimento, por exemplo, de chagas em território norte-americano, né? Está tendo um aumento. Então, territórios extramarinos aí, Porto Rico, Guam, então está pipocando os casos e daqui a pouco vai deixar de ser doença de pobre, porque vai atingir o território continental, já atingiu, para falar a verdade, né? Parece que algumas regiões ali do sul dos Estados Unidos já tem, e aí a indústria farmacêutica vai começar a entrar nisso. Mas a gente não precisa ter esse estímulo para começar a trabalhar. Eu concordo que a gente precisa focar nisso. Mas enquanto, infelizmente, o dinheiro está vindo do outro lado, a gente precisa ver para onde que a maré tá correndo, né, para tentar meio que surfar um pouco dessa onda também. Mas a gente tem problemas internos que são, obviamente, muito mais graves e mais urgentes, né? Eu acho que a gente tem aí problemas de leishmaniose, por exemplo, que a gente tem aqui muito no Ceará, leishmaniose visceral. Então, tem questões aqui que são bem pontuais, né? E que a gente precisa tratar, claro, utilizando isso, todo esse ferramental que a gente tem. A planta da Fiocruz Ceará ela foi pensada inicialmente para ser um polo de desenvolvimento tecnológico, né? Seria a âncora desse polo, com outras instituições que estariam associadas, e aquela parceria com a Fraunhofer acabou não avançando, para falar a verdade, né? Então, na verdade, mudou um pouco, né, também o foco de biomanguinhos aqui, porque vai ter uma unidade de biomanguinhos aqui também para a produção, né, de biofármacos também, né? Já mudou a molécula, né? Seria um determinado fármaco, mas no momento em que deixou de ser interessante esse fármaco, já se está se visando um outro fármaco que é caro, né, para o Sistema Único de Saúde, vai ser instalado e vai ser produzido aqui. Teve a plataforma vegetal também, que já modificou, seria a produção de biofármacos em tabaco e cenoura, também não vai acontecer, já mudou também, né? Então é muito dinâmico isso, porque a gente tem que ver mais ou menos o que o mercado, estou falando no Sistema Único de Saúde, né? O que o mercado meio que vai impelindo a gente a fazer, né? Então, são decisões que são mais institucionais, né? Bom, o senhor sabe disso melhor do que eu, né? Como é que funciona isso. Então, são decisões políticas e institucionais que nem sempre são científicas, estritamente, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico científico, é muito bom que a gente fomente a produção de fármacos, né, de moléculas para tratamento de chagas, por exemplo. Que a gente tem aqui uma gama gigantesca de plantas, né, do semiárido, que ali tem a fonte de diversas doenças, a fonte de cura das doenças que a gente ainda não prospectou, que a gente ainda não explorou. Então, algas, por exemplo, né, da costa brasileira, semiárido, caatinga, tem plantas ali que são diferentes das outras e que podem ter potenciais moléculas de tratamento para diversas dessas doenças que a gente já está observando, né? Tem várias iniciativas de chagas, eu mesmo já colaborei com a Ana Carolina em um projeto para a identificação de uma molécula que atacaria uma via enzimática de Chagas sem interferir com a via humana, claro, né? Esse é o foco sempre de um fármaco. Então, tem iniciativas, mas que acabam não culminando na produção de um fármaco. E isso é um problema, né? Até porque a gente tem aquilo que a gente discute sempre, que é o tal do Vale da Morte.
a gente escuta o tempo todo falar do Vale da Morte, que a gente consegue produzir conhecimento científico, acadêmico, mas não traduz isso em produto para a indústria. Então, tem algo que a gente precisa fazer para dinamizar essa interação com a indústria farmacêutica também, né? Fomentar a indústria farmacêutica brasileira, né, para a produção, e esses grupos que conseguem ter capacidade de produção de fármacos. Assim, esse é um panorama também que eu enxergo, né, dessa forma, mas concordo que o financiamento tem que mudar. Ele precisa mudar porque não dá para ficar enganando os pesquisadores dizendo, tá aqui, ó, toma aqui seu dinheiro, toma aqui seus 100 mil, toma aqui seus 300, que seja 500 mil. Isso não gera um produto, isso não gera uma molécula, não gera um fármaco para a população que está precisando, que está lá no posto de saúde, né, na atenção básica. Então, é esse público que a gente precisa focar, concordo 100%. Certo, muito boa essa discussão de vocês, é realmente essencial, assim, que doenças que são muito frequentes aqui no Brasil, que não são interessantes, digamos, financeiramente para a grande indústria, ter o foco dos nossos pesquisadores, né? Em relação a isso, João, você saberia me dizer se algum desses institutos que conseguem fazer, brasileiros, que conseguem fazer a avaliação da estrutura 3D de moléculas, tem algum foco nessas doenças negligenciadas? E quais são esses institutos, né? Você falou um pouco de Campinas, do Rio. Você saberia se isso existe ou se é uma coisa que precisa realmente ser fomentada ainda? Tem algumas iniciativas, né, centralizadas, né, de imagem, de estrutura mesmo, que já vem sendo aí montadas há algum tempo. Isso não é nenhuma novidade, não, na verdade, né? Aqui mesmo tem grupos da UFC que trabalham com isso, determinação estrutural, né, de moléculas como um todo, não somente proteínas, né? Então, trabalham com a parte de cristalografia. Na bioquímica da UFC tem grupos que trabalham com isso, mas não há que eu saiba, além do Cenabio e do LNBio, acho que não tem grandes grupos, né, centrais dedicados exclusivamente a isso ainda. É claro que, na verdade, essas técnicas e centros são muito versáteis. Então, eles conseguem trabalhar com uma gama gigante de alvos e de doenças, né? Então, a técnica ela pode ser utilizada para qualquer outra coisa, né? Então, não sei se alguém foca especificamente na doença ou do alvo, mas sim na técnica, e ela pode ser aplicada para diversos alvos, né? Mas são esses nomes que eu conheço realmente. Tudo depende do fomento, né? De como isso vai ser provocado. Bem, eu tenho algumas perguntas também, mas eu vou fazer uma pergunta aqui do chat. Tem muita gente parabenizando pela apresentação, falando da questão da qualidade, né, do trabalho, da qualidade da apresentação, a doutora Patrícia Veras, o Francisco Mateus, Geraldo Sampaio também. Eu tenho uma pergunta do Francisco Mateus de Lima. Você consegue ler aí? Não está descendo aqui para mim. Então, excelente apresentação, bom dia. Teria como diminuir esse decaimento de afinidade quando a humanização é realizada no domínio? Diminuir o decaimento de afinidade quando a humanização é realizada no domínio. Não sei se você já respondeu isso, talvez. Foi mais ou menos a pergunta do Leonardo, né? Foi muito parecida, mas basicamente a gente pode tentar reduzir essa diminuição utilizando aminoácidos com características físico-químicas similares. Então, digamos que eu tinha, por exemplo, um ácido aspartico ali, eu coloco um ácido glutâmico, né? Eu tinha uma lisina, eu coloco uma arginina. Então, tento colocar aminoácidos com características físicas similares ao que estava, né, que seria ao nativo. Então, isso tem potencialmente, né, como diminuir um pouco menos, né, diminuir a perda de afinidade, né, isso que eu quero dizer. Mas, assim, é um equilíbrio muito fino, porque você tem, a cada substituição, você tem 19 outras possibilidades, que são aqueles 20 aminoácidos naturais. Então, você tira uma lisina e você tem uma histidina, uma glicina, um ácido aspartico glutâmico, arginina. Você tem
uma gama de outros 19 que vão estar ali no seguinte. E logo no depois. Então, considerando o tamanho do CDR, você tem uma análise combinatória aí que precisa ser avaliada. Isso é um pouco custoso e tal, mas, no geral, a abordagem seria utilizar aminoácidos com características físico-químicas parecidas. Uma cadeia lateral que tem um tamanho similar ou que tem hidrofobicidade similar, algo do tipo. Possível, né? Melhorando isso. Eu fiquei um pouco curiosa em relação, você falou da produção, da busca do alvo até o final da produção, de fato, falando em anticorpos, né? Quanto tempo, mais ou menos, isso é possível de acontecer, desde a escolha do alvo até, isso pode variar, imagino, mas até o começo dos ensaios na bancada, assim, dá para a gente ter uma ideia disso? Então, aí a pergunta é, aonde você está? Porque se você está na Fiocruz, o tempo é X. Se você está na Bayer, se você está na Merck, na Cristália, o tempo é Y, entende? Então, depende muito realmente do conjunto de técnicas que você tem à disposição, do conjunto de pessoas, do fomento, né? Então, uma coisa é o setor público, né, de pesquisa, né, acadêmica, outra coisa é a indústria. Mas, no geral, tem algumas estimativas, né, na verdade. Eu estou falando isso só para fazer uma outra provocação também, né? Tipo, a gente precisa de mais dinheiro, gente, né? É isso que eu quero dizer. A gente precisa de fomento sério para gerar produto, né? Eu acho que tem umas estimativas aí que pode levar de 8 a 10 anos até você ter uma molécula testada como possível candidato, né? Seria mais ou menos uma década e alguns bilhões de dólares investidos, né? Isso não é pouca coisa. É por isso que é difícil você fomentar um grupo com 100, 200 mil, se aquele grupo vai trabalhar isoladamente, e se você precisa, na verdade, um conjunto de técnicas, um conjunto de pessoas, um conjunto de métodos para gerar o produto. Então, tem que fomentar uma iniciativa nacional, né, de grande porte, fazer as pessoas trabalharem juntas, né? Às vezes é um pouco difícil também fazer trabalhar junto, tem isso também, né? Então... depende de onde você está, né? Então, a resposta é basicamente essa. Mas seria uma estimativa aí de uma década aproximadamente para gerar um produto. Existe até uma discussão, esses dias eu assisti uma entrevista de algum coordenador, acho, do coordenador do CNPq, atualmente, o presidente, falando da questão exatamente da gestão dos pesquisadores e do conhecimento. Então, o particionamento de quais grupos vão desenvolver qual parte da pergunta, né? Isso que você está falando. Juntar a expertise e fazer... Você vai até um certo ponto, a partir dali tem outro grupo que vai ter uma facilidade muito maior para desenvolver aquilo, e isso tem uma questão, a gente está muito ainda preso nessa coisa de eu comecei, eu quero ver o produto final, mas o pensamento estratégico como país, a gente precisa desenvolver isso um pouco melhor, e isso, claro, vem de uma estratégia de governo, uma estratégia... As instituições fomentam a nossa pesquisa. Tem que ser uma política pública isso, né? Justamente, concordo completamente. E tem que desonerar o pesquisador também da atividade burocrática, tem isso. A todo momento, eu tenho certeza que você fica fazendo prestação de contas, né? Então, isso é um problema também. Você tem que parar para fazer prestação de contas de projeto. Então, por exemplo, só um exemplo, né? E outra coisa, na Fiocruz, quer dizer, não é na Fiocruz Ceará, né? Você falou que é na Universidade Federal do Ceará, tem já os camelídeos lá para a produção, né? Que já são utilizados nessa produção dos anticorpos. Achei isso fantástico, realmente. Não é na Federal do Ceará, não, é na UES. É na UES e a gente tem o biotério com os bichos lá. Tá. Mas tem lá e a gente tem à disposição, isso muda tudo. Isso, e é isso que eu queria saber. Vocês têm uma interação grande com eles? Isso é uma coisa que é possível, é viável esse tipo de cooperação? Na verdade, o biotério é nosso, né? Os animais são da Fiocruz, mas eles estão alocados lá porque eles têm uma faculdade veterinária já. Então, a gente meio que fez uma colaboração utilizando toda a expertise que eles já trazem na veterinária. Eles mantêm os animais, obviamente, eles têm os projetos deles também, né, em colaboração conosco,
E os animais, eles são da Fiocruz, Melhor ainda. da Fiocruz Ceará. Ótimo. Bem, tem pessoas aqui perguntando se ficará disponível. Sim, próxima semana está disponível no canal do YouTube da Fiocruz Bahia. E é isso, muitas pessoas parabenizando, eu também parabenizo mais uma vez, e a gente precisa finalizar, que já está o tempo um pouquinho adiantado. Muito obrigada, João, foi realmente um prazer te receber, e vamos nos mobilizar para viajarmos. Fazer acontecer, tenho né? Fazer acontecer a nossa certeza. colaboração, efetivamente. Tem que acontecer. Exatamente. E foi um ganho para o Instituto também, que é a sua palestra. Obrigada, gente. Obrigada todos os participantes e todas as contribuições. Bom dia para todo mundo. Até a nossa próxima sessão. Bom final Bom de dia, semana. muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia.